Quando se lembra que a aura do indivíduo afeta e influencia outras pessoas com quem ele entra em contato, e é, de fato, uma parte importante de sua personalidade, vê-se que é importante que o indivíduo se esforce para desenvolver sua aura em direção a qualidades desejáveis e neutralizar e eliminar as indesejáveis. Isso se torna duplamente verdadeiro quando também se lembra que, de acordo com a lei da ação e reação, as vibrações áuricas reagem sobre a mente do indivíduo, intensificando e alimentando os estados mentais originais que as evocaram. De qualquer ponto de vista, é importante para o desenvolvimento pessoal e a construção de caráter desenvolver a aura de acordo com princípios ocultos científicos. Neste trabalho de desenvolvimento da aura, existem duas fases correlacionadas: o trabalho direto de inundar a aura com as melhores vibrações por meio de manter na mente imagens mentais claras, distintas e repetidas de ideias e sentimentos desejáveis, e o efeito adicional de imagens mentais das cores correspondentes às ideias e sentimentos considerados desejáveis e dignos de desenvolvimento. A primeira dessas fases é provavelmente mais familiar ao buscador médio do que a segunda, pois o buscador médio tende a estar mais ou menos familiarizado com os ensinamentos de várias escolas ou cultos que concordam com o axioma de que manter o pensamento tende a desenvolver a mente do indivíduo ao longo das linhas particulares de tal pensamento. Esse é um princípio psicológico correto, mesmo quando aqueles que o praticam não compreendem totalmente os fatos subjacentes. As faculdades mentais, como os músculos físicos, tendem a se desenvolver com o exercício e uso, e qualquer faculdade pode ser desenvolvida e cultivada dessa maneira. Outro ensinamento dessas mesmas escolas é que o caráter dos pensamentos mantidos pelo indivíduo afeta outras pessoas com quem ele entra em contato e, de certa forma, atrai para ele coisas, pessoas e circunstâncias em harmonia com tais pensamentos. Isso também está de acordo com os melhores ensinamentos ocultos, de onde, é claro, foi originalmente derivado. Eu endosso fortemente os fatos desses ensinamentos e os considero fundamentalmente corretos. Cada curador pode aplicar seus próprios métodos, além desse ensinamento sobre a aura, e assim obter resultados muito aumentados. Mantendo fielmente certas ideias e sentimentos na mente, o indivíduo pode inundar sua aura com as vibrações e cores de tais ideias e sentimentos, carregando-a com energia e poder áurico. Ao fazer isso, ele ganha o benefício da reação sobre sua própria mente e também obtém a vantagem do efeito disso sobre outras pessoas com quem entra em contato. Dessa maneira, ele não apenas constrói seu caráter individual ao longo de linhas desejáveis, mas também desenvolve uma personalidade forte, positiva e atraente que afeta os outros com quem ele entra em contato. Não considero necessário entrar em detalhes aqui sobre essa fase de manter o pensamento, pois, como disse, o buscador médio já está familiarizado com as regras a esse respeito. Em resumo, no entanto, direi que cada indivíduo é amplamente o resultado dos pensamentos que manifestou e dos sentimentos que abrigou. Portanto, a regra é manifestar e exercitar as faculdades que deseja desenvolver e inibir ou abster-se de manifestar aquelas que deseja conter ou controlar. Para restringir uma faculdade indesejável, desenvolva e exercite seu oposto. Elimine os negativos desenvolvendo os positivos. A mente produz pensamento e, ao mesmo tempo, tende a crescer a partir da porção particular de seu próprio produto que você escolhe alimentar. Ela não apenas cria o pensamento, mas também se alimenta dele. Portanto, deixe que ela produza o melhor tipo de pensamento para você e depois jogue isso de volta para o sistema, pois ela o usará para gerar mais do mesmo tipo e crescerá forte ao fazê-lo. Isso é o resumo de tudo. A segunda fase do desenvolvimento da aura, no entanto, não é provável que seja familiar ao buscador médio, pois não é conhecida fora dos círculos ocultos avançados e pouco foi permitido ser ensinado a respeito. Mas o próprio sigilo em relação a isso é uma prova de sua importância, e eu aconselho fortemente os buscadores a darem a devida atenção e prática que sua importância merece.
A prática, porém, é extremamente simples, e o princípio da prática se baseia unicamente nos fatos da relação entre cores e estados mentais, como mostrado nas cores áuricas astrais. Para praticar inteligentemente o desenvolvimento da aura, por meio de inundá-la ou carregá-la com as vibrações das cores psíquicas, é primeiro necessário que o buscador esteja totalmente familiarizado com a escala de cores relacionadas a cada conjunto de estados mentais ou sentimentos emocionais. O buscador deve estudar a relação entre estados mentais e cores áuricas. Ele deve conhecer a correspondência mental dos tons de vermelho, amarelo e azul, tão bem que o pensamento de um traga a ideia do outro. Ele deve ser capaz de pensar no grupo de cores correspondente no momento em que pensa em qualquer estado mental particular. Ele deve estar completamente familiarizado com o efeito físico, mental e espiritual de qualquer uma das cores. E, além disso, testar-se psiquicamente para os efeitos individuais de certas cores sobre si mesmo. Ele deve entrar nesse estudo com interesse e seriedade, e ao manter os olhos e ouvidos abertos, perceberá fatos interessantes sobre o assunto em todos os lados em seu trabalho e vida diários. Ele perceberá muitas provas do princípio e logo acumulará um estoque de experiências ilustrando cada cor e seu estado mental correspondente. Ele será ricamente recompensado pelo trabalho de tal estudo, que, na verdade, logo se tornará mais um prazer do que um trabalho. Tendo dominado essa fase do assunto, o buscador deve se submeter a um exame honesto e análise mental. Ele deve escrever um gráfico de seus pontos fortes e fracos, deve marcar os traços que devem ser desenvolvidos e aqueles que devem ser contidos. Ele deve determinar se precisa de desenvolvimento em linhas físicas, mentais e espirituais, e em que grau. Tendo feito esse gráfico de si mesmo, ele deve então aplicar os princípios de carregar a aura com as vibrações das cores indicadas por seu autodiagnóstico e prescrição. A última etapa é bastante simples, uma vez que se tenha adquirido a ideia geral por trás disso. Consiste simplesmente em formar uma imagem mental o mais clara possível da cor ou cores desejadas, e, em seguida, projetar as vibrações na aura pelo simples esforço da vontade. Isso não significa que seja necessário cerrar os punhos ou franzir a testa. Vontade, no sentido oculto, pode ser dita como um comando, deixando o resto para o mecanismo da vontade e da mente. Remova o obstáculo da dúvida e do medo. Então, o comando real realiza o trabalho de colocar a vontade em operação. Este, aliás, é um importante segredo oculto de ampla aplicação. Tente dominar seu significado crucial. A visualização mental de cores pode ser materialmente auxiliada pela concentração em material físico da cor correta. Concentre a atenção e a visão em uma flor vermelha, por exemplo, ou em uma folha verde, e pode-se formar uma imagem mental clara e positiva dessa cor particular. Isso, acompanhado pela vontade e demanda de que as vibrações dessa cor carreguem a aura, será encontrado para alcançar o resultado. Tenha algo ao seu redor mostrando as cores desejáveis e sua atenção quase instintivamente captará a impressão delas, mesmo que você possa estar pensando ou fazendo outra coisa. Viva o máximo possível na ideia e presença da cor desejável e adquirirá o hábito de estabelecer a imagem mental e a vibração dela. Um pouco de prática e experiência logo lhe dará a ideia e permitirá obter os melhores resultados. Paciência, perseverança e interesse sustentado são a chave do sucesso.